nono ano, vamos que vamos, belezinha? Vamos lá, vamos começar hoje a falar sobre a Revolução Iraniana. Acompanhe com o titio na página 41. Entre 1941 e 1979, o Irã ele foi governado pelo Shah, o rei Mohammad Reza Pahlavi. Influenciado pelos costumes ocidentais, Pahlavi ele procurou modernizar o país por meio da industrialização e de reformas educacionais e políticas. Era também a favor da emancipação das mulheres. Entretanto, a modernização beneficiava apenas uma pequena parcela da população, que era formada pela burguesia e pelos grandes proprietários de terras. A grande maioria da população vivia em condições de pobreza. Nas cidades, ao lado de prédios luxuosos, havia favelas e habitações precárias. Além disso, Reza Pahlavi ele governava de forma autoritária, como em uma ditadura, sem deixar espaço para os opositores. E tudo isso provocava um descontentamento cada vez maior nas camadas pobres e médias da população. Em 1978, a insatisfação popular ela chegou ao limite e os protestos saíram do controle do governo. O principal líder da oposição era um religioso muçulmano, o Ayatollah Ayatollah Khomeini. Nessa época, ele se encontrava refugiado em Paris. Em janeiro de 1979, acuado pelas manifestações populares contrárias a seu governo, o Shah foi obrigado a fugir do Irã. Khomeini retornou de Paris, assumiu o poder, proclamou a República Islâmica do Irã e organizou um governo baseado nos ensinamentos muçulmanos. Esse movimento ficou conhecido como Revolução Iraniana. Apoiado por amplos setores da população, o líder religioso passou a combater os costumes ocidentais. A divulgação de música secular, não religiosa, foi proibida, e as mulheres obrigadas a usar um véu sobre os cabelos em lugares públicos. O uso de certas roupas também foi proibido. E a Revolução Iraniana ela provocou receio e preocupação nos países da Europa Ocidental e também nos Estados Unidos. Temia-se que outros países muçulmanos seguissem o mesmo caminho. Os governos dos próprios países muçulmanos eles compartilhavam desse temor. Isso levou o Irã a ficar politicamente isolado no cenário internacional. E a aproximação com os Estados Unidos se desfez e mesmo o governo da União Soviética ele olhava com desconfiança o novo regime. Esse isolamento, somado à desorganização provocada pelo processo revolucionário, deixou o Irã em uma situação vulnerável. Diante disso, o governo do Iraque, um país vizinho, também muçulmano, com o qual o Irã tinha uma disputa antiga por fronteiras, decidiu invadir o seu território. Era o começo da Guerra Irã-Iraque, que foi de 1980 a 1988. O Iraque também passava por mudanças políticas. Em 1979, o vice-presidente Saddam Hussein ele deu um golpe de Estado e se tornara o novo chefe do governo iraquiano. E para invadir o Irã, ele contava com um exército bem equipado e com o apoio do governo dos Estados Unidos. Olha só como o mundo dá voltas. Saddam Hussein com apoio dos Estados Unidos. Sim. A invasão ela teve início em setembro de 1980, mas ela não foi bem sucedida e a guerra se tornou um lento e penoso conflito, com muitas mortes, mais de 700 mil, e pouco avanço. Terminou em 1988 sem nenhum vencedor. Os dois países saíram dela endividados e em grave situação financeira. O poderio militar do Iraque estimulou os interesses expansionistas do governo de Saddam Hussein.
Depois da guerra contra o Irã, suas atenções se voltaram contra o Kuwait, um pequeno país vizinho rico, com bastante petróleo e que dispunha de saídas privilegiadas para o Golfo Pérsico. Em agosto de 1990, tropas iraquianas se lançaram contra o Kuwait. Porém, os países ocidentais, liderados pelo governo dos Estados Unidos, eles reprovaram a invasão e decidiram usar a força militar para reprimir o governo do Iraque. A força crescente de Saddam Hussein e a possibilidade de que controlasse a produção de petróleo da região preocupavam os líderes ocidentais. Formou-se assim uma coalizão de países, sob a liderança dos Estados Unidos, com o objetivo de promover uma ofensiva militar contra o Iraque. A ação tinha a aprovação da ONU. O comando das forças da coalizão denominou a ação de Operação Tempestade no Deserto. E a partir de 21 de janeiro de 1991, o território do Iraque sofreu um intenso bombardeio. E, inferiorizado diante dos inimigos que eram muito mais fortes, o exército iraquiano se retirou do Kuwait e a guerra terminou. Havia durado pouco mais de um mês e deixado um saldo de 140 mil mortos. E na mesma época da Guerra do Golfo, teve início na região dos Balcãs um movimento de grandes transformações políticas. Havia ali um país que não se submetia ao governo da União Soviética desde 1948. E esse país era a Iugoslávia. Entre 1945 e 1980, a Iugoslávia ela foi governada pelo Marechal Tito, que ousou desafiar Stalin. O país ele era formado por 6 repúblicas: a Bósnia-Herzegovina, a Sérvia, a Croácia, a Eslovênia, a Macedônia e Montenegro. E viviam nessas repúblicas populações com tradições culturais e políticas muito diferentes. Durante a Segunda Guerra Mundial, Tito havia sido líder da resistência contra o nazismo nessas regiões. E por isso, ele desfrutava de grande prestígio político e moral entre a população das várias repúblicas. Com a morte de Tito, em 1980, vieram à tona conflitos locais em busca de autonomia e independência. Em 1991, a Croácia, a Eslovênia e a Macedônia declararam independência. Em seguida, a Bósnia e Herzegovina também se declarou independente. Em ambos os casos, houve guerra entre os separatistas e o exército da Sérvia. Apesar dos conflitos, as 4 repúblicas permaneceram independentes. Em 1997, a população albanesa de uma província da Sérvia, Kosovo, reivindicou sua emancipação. Em resposta, tropas sérvias invadiram essa província e o conflito ele só foi interrompido em 1999, em decorrência da intervenção da ONU. Todos esses processos de emancipação eles provocaram a desintegração da Iugoslávia. Em seu lugar, foram criados 6 países autônomos: a Eslovênia, a Croácia, a Macedônia, a Bósnia e Herzegovina, a Sérvia e Montenegro. A região do Kosovo também se declarou independente, mas sua autonomia ainda não é inteiramente reconhecida pela comunidade internacional. Esses novos países, eles adotaram diferentes formas de democracia. Beleza, galerinha? Então paramos aqui, continuamos a nossa próxima aulinha na página 50 em O Brasil e o Mundo, séculos 20 e 21. Aí sim, hein? Vai ficar interessante. Vamos falar sobre coisas interessantes como a democracia, os direitos básicos, vamos falar sobre os grupos LGBT, sobre violência, rupturas de permanências, bem bacana.
Até a próxima aula, galerinha. Vejo vocês. Abraços.